agora são 8 horas e 32 minutinhos. Acesse o relógio aqui com a gente, horário de Brasília. Olha, por falar em Brasília, né, essa questão toda aí da suspensão do X continua repercutindo. A maioria dos brasileiros vê motivação política na decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de suspender o X no Brasil. E quase 2/3 discordam da multa imposta de R$50 mil para quem tentar acessar a rede social via VPN. Os dados são de uma pesquisa da Atlas sobre o bloqueio do X no Brasil. O levantamento foi feito com 1.617 respondentes pela internet entre 3 e 4 de setembro. 48,9% opinam que Elon Musk deveria ter cumprido as decisões judiciais sobre a remoção de conteúdos e de perfis de usuários da plataforma. 37,6% acham que não deveria ter cumprido nenhuma das decisões e 9,9% acreditam que ele deveria ter cumprido as decisões referentes à remoção de conteúdos específicos, mas não as que dizem respeito ao banimento de usuários. Sobre concordar ou discordar da decisão do ministro Alexandre de Moraes de tirar a plataforma do ar, houve empate técnico. 50,9% discordam e 48,1% concorda. 0,9% não souberam responder. Rafael Costa, houve aí motivação política dessa decisão do Alexandre de Moraes? Como é que você vê isso? Absolutamente. Não só teve, como o Alexandre de Moraes sequer está conseguindo disfarçar isso. E digo o porquê. A rede social X, ela foi bloqueada no Brasil, ela foi suspensa, melhor dizendo, por um aspecto técnico. Qual foi esse aspecto? Foi o fato de a Rede X ter retirado o seu representante legal aqui. Representante este que estava sofrendo ameaças de prisão. Ou seja, Alexandre de Moraes emitia ordens para que Musk executasse, Musk não executava e Alexandre de Moraes falava, então eu vou prender o seu representante. Para que isso não acontecesse, o que o Elon Musk fez? Retirou o seu representante e o X, antigo Twitter, ficou sem um representante legal no nosso país. Ok, a lei exige que de fato exista a figura desse representante. Ocorre que político como é Alexandre de Moraes, porque ele anda sendo qualquer coisa menos um jurista, ele, através da rede social do STF, criou um perfil no Blue Sky, que é o concorrente do X. Só que, pasmem meus amigos, o Blue Sky também não tem representante legal no nosso país. Ou seja, qual foi o aspecto utilizado aí para fazer a suspensão do X, uma vez que a concorrente passou a ter um perfil oficial do STF e também não tem esse representante? É na mão desse tipo de jurista que o Bolsonaro está e é por isso que ele fez aqueles afagos, né, se assim eu posso dizer, ou pelo menos foi mais brando, porque a gente está na mão de uma pessoa que está sendo um verdadeiro ditador. As últimas atitudes que estão acontecendo no Brasil, elas estão se assimilando ao que nós vemos em China, ao que nós vemos em outros países ditatoriais, onde você, por uma indiferença a alguém, você simplesmente manda banir a pessoa. E se você não for acatado, você simplesmente manda suspender ou bloquear a rede e a palavra final é sua. É isso que nós estamos lutando contra. Nós estamos lutando contra esse tipo de excesso, porque isso não cabe em uma democracia. Professor Jefferson Acevedo, uma pesquisa como essa é um momento em que você dá voz, né? Você ouve o que a população acha. O que esses números podem aí detalhar, trazer, revelar a respeito de todo esse imbróglio envolvendo Alexandre de Moraes e a suspensão do X do país? Então, eu acho que o judiciário não pode ficar à mercê da opinião popular, né? Quem faz isso é o legislativo e o executivo. De fato, porque são eleitos, então o presidente, o governador e os deputados vão caminhar conforme a opinião popular. Já o judiciário não, o judiciário tem que seguir o que está na lei. E só uma coisinha sobre a fala do nosso colega, quando você omite um fato para defender um ponto de vista, você está mentindo no final. Vamos lá. O X não foi banido porque não tinha representante comercial aqui. Isso é uma das consequências do que aconteceu. As decisões judiciais iniciais... Aliás, professor Jefferson, é até bom que se diga que foi suspenso, né? Ele está suspenso. Vamos lá. Então, suspenso, vamos lá. Inicialmente, era para quê? Para segurar uns perfis. 4 perfis, gente. Inclusive, 4 perfis, inclusive um deles é do Alan dos Santos, que foi tirado do YouTube, foi tirado do Facebook. Por quê? Porque a Meta cumpriu a decisão judicial e o Google também.
Agora o Elon Musk simplesmente achou que ele não precisava cumprir a decisão judicial. Então eu não cumpro decisão judicial. O que o judiciário vai fazer? Vai ficar sentado, olhando e vai falar, legal, então não cumpriu legal. Enquanto isso, as outras empresas têm que cumprir? Não. Tem que ter formas de coação para obrigar a cumprir a decisão judicial. Qual foi o próximo passo? A multa. Eles tiram o representante comercial para não pagar a multa, gente. A multa de 18 milhões, para não pagar a multa. Depois ele vai fazer o quê? Ele simplesmente fugiu para não pagar. Aí é quando Alexandre de Moraes causa a suspensão do X e depois bloqueia as contas da Starlink. Por quê? Porque é uma organização comercial ali, ó. Isso está previsto, inclusive, no Código Civil. Para quê? Porque tem que ter efetividade da lei. Caso contrário, ele só ia sair e falar, eu vou sair daqui, vou continuar descumprindo a legislação e vou utilizar a estrutura da Starlink para continuar transmitindo o X no Brasil. A gente é o quê aqui? É uma república de bananas. E eu fico pensando nessa quantidade de patriotas que, nesse momento, estão dentro da cueca do playboy estrangeiro. Porque não tem condição a gente parar para ficar defendendo um playboy que não quer cumprir a legislação brasileira, sendo que outras empresas que aqui estão cumprem. E daí é muito engraçado falar, mas ele utilizou outra rede lá, Blue Sky, que não tem representante no Brasil. Não é todo site que precisa ter representante no Brasil, mas a partir do momento que você não está cumprindo decisão judicial, você tem que ter um representante aqui para ele ser chamado. Isso aconteceu na época do Telegram. O Telegram não tinha representante no Brasil e a polícia não estava conseguindo pegar os grupos onde tinha neonazista, onde tinha organização de pessoas que atacaram as escolas em São Paulo. Então, assim, ó, a justiça chamou o representante do Telegram e falou, determinados grupos devem ser banidos. O Telegram simplesmente não respondeu. Então o que aconteceu? Teve a perspectiva de suspensão do Telegram no Brasil, até que o Telegram indicasse um advogado aqui, que seria o representante no Brasil, para fazer cumprir a ordem judicial. É assim que funciona. Eu não posso chegar no país alheio e transformar no meu quintal. Eu queria saber se o debatedor aqui, ó, ficou tão problemático quando nos Estados Unidos baniram o TikTok. Provavelmente deve ter batido palma, né? Porque deve dormir de cuequinha dos Estados Unidos. Deve ter batido palma e falar, nossa, soberania americana. Aí agora, quando a gente tenta cumprir a legislação brasileira para um americano, ele fala, tadinho dele, aí não pode, ele pode fazer o que ele quiser. O Brasil é quintal dele. O que é isso? Que patriotismo é esse? Ainda tem gente que tem coragem de bater palma, bater no peito e falar que é patriota. É uma vergonha, de fato, a camiseta da CBF para essas pessoas. Vamos lá, eu adoraria utilizar o meu tempo informando vocês. Infelizmente, eu preciso mostrar a verdade porque o debatedor, na falta de argumento, só faz utilizar falácias. Mas falácias são fáceis de ser quebradas e vamos começar agora. Vamos lá, Alan dos Santos. Eu estou falando de um professor de direito, tem conhecimento jurídico e ele sequer mencionou que Alan dos Santos, que está praticamente exilado nos Estados Unidos, não tem uma condenação contra si. Nós temos pessoas que têm conhecimento jurídico, falam de Alan dos Santos porque de fato derrubaram as redes dele, só que é uma pessoa que não tem uma condenação, não há uma denúncia contra Alan dos Santos. Só que o que causa espanto nele não é isso. O que causa espanto nele é o fato de a ordem do Alexandre de Moraes de bloquear essa pessoa não ter sido cumprida. Esse é o nível de coerência. Mas vamos lá, sobre a questão do X. O X, ele foi citado aqui que ele não seria um grupo econômico, seria um grupo econômico, então você poderia pegar o dinheiro da Starlink. Uma verdadeira falácia, inclusive jurídica. O artigo 50 do Código Civil permite a desconsideração da personalidade jurídica em duas hipóteses. E em nenhuma dessas duas hipóteses está aí algo relacionado a pagamento de multas ou uma situação correlata ao cumprimento de ordem judicial. Não tem nada a ver. Isso aí é utilizar de palavras soltas para tentar ter ar de moralidade ou que está do lado correto. E por fim, finalizo com a fala do TikTok. Diferentemente, meu amigo, de você que defende censura, nos Estados Unidos isso é uma liberdade absoluta e o TikTok está sendo ou foi banido nos Estados Unidos não por ordens judiciais de banimento de perfis de pessoas, muitíssimo pelo contrário. TikTok é uma rede chinesa onde houveram denúncias ou possibilidades de a rede estar sendo utilizada em solo americano para colher dados e por uma questão de segurança nacional foi banida. Podemos questionar a legalidade disso, é uma outra questão, mas não é a liberdade que está sendo atacada. Lá você pode ter um perfil, falar o que você quiser, que não vai ter um ministro da Suprema Corte Americana tentando te censurar ou te calar.